Olá, paz seja com todos. Estamos aqui, novamente, embora virtualmente, mas cremos que numa mesma unção, na mesma união, no mesmo comprometimento. E embora a gente esteja nesse momento difícil, mas nós estamos aqui reunidos para aclamar o único que pode acalmar o nosso coração e que pode mudar toda essa situação. Como dizem Salmos, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nosso Senhor. Então vamos agora adorar e louvar a Deus com muita alegria, porque eu sei que Ele está no controle de todas as coisas. Vamos juntos cantar com todo o nosso ser. Canto com toda força, és tudo pra mim. E o meu coração firmado está voltado a ti. E eu não vou deixar jamais de te amar. Vivemos o melhor tempo pra nós, pois é que te encontramos, Deus. Nossos corações em ti estão, por isso te louvamos, Pai. Oh, 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 oh. Por isso te louvamos, Pai. Oh, 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 oh. Desde que te encontrei, espalho o seu amor. Corações separados, unidos a ti. E o meu coração firmado está voltado a ti. E eu não vou deixar jamais de te amar. Vivemos o melhor tempo pra nós, pois aqui te encontramos, Deus. Nossos corações em ti estão, por isso te louvamos, Pai. Oh, 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 oh. Por isso te louvamos, Pai. Oh, 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 oh. Esse é o dia, esse é o lugar, essa é a hora, não vamos parar. Esse é o dia, esse é o lugar, essa é a hora, não vamos parar. Esse é o dia, esse é o lugar, essa é a hora, não vamos parar. Esse é o dia, esse é o lugar, essa é a hora, não vamos parar. Vivemos o melhor tempo pra nós, pois aqui te encontramos, Deus. Nossos corações em ti estão, por isso te louvamos, Pai. Oh, 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 oh. Por isso te louvamos, Pai. Oh, 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 oh. Me amou, vi o melhor e o pior que posso estar. Mesmo assim me amou, vi o quão alto e o quão baixo eu posso ir. E mesmo assim me amou. Mesmo assim me amou. E mesmo assim me amou. Mesmo assim me amou. Aleluia. O amor insistiu em me amar.
mesmo assim me amou. Nem mesmo o pior dos meus pecados te parou. E mesmo assim me amou. Mesmo assim me amou. E mesmo assim me amou. E mesmo assim me amou. Aleluia. O amor insistiu em me amar. O amor insistiu em andar em direção à cruz para me salvar. Aleluia. O amor insistiu em morrer. O amor insistiu em vencer para que eu tivesse vida. Aleluia. Sobre os meus erros, sobre os meus medos, sobre as limitações, teu amor triunfou. Sobre o pecado, sobre o engano e sobre a morte, teu amor triunfou. Sobre os meus erros, sobre os meus medos, sobre as limitações, teu amor triunfou. Sobre os pecados, sobre o engano e sobre a morte, teu amor triunfou. Aleluia. O amor insistiu em me amar. O amor insistiu em andar em direção à cruz para me salvar. Aleluia. O amor insistiu em morrer. O amor insistiu para que eu tivesse vida. Aleluia. Bom, e agora nós vamos participar de um momento especial, que é o momento dos nossos dízimos e ofertas. E quem vai trazer essa palavra especial para nós hoje é o nosso irmão Pedro Vitor, e eu sei que ele vai trazer algo incrível para nós. A paz do Senhor, amada igreja. Hoje eu vim trazer uma mensagem de oferta para os vossos corações. A gente vai ler 2 textos hoje, os 2 em Gênesis. Se você quiser abrindo ou ligando sua Bíblia agora, se encontra lá em Gênesis 26, a partir do verso 1. A gente vai ler até o verso 3. E dizia assim: havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra em que eu te disser, peregrina nesta terra, e serei contigo. Eu te abençoarei, porque a ti e à tua descendência eu darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. A gente pode tirar algumas coisas desse texto relacionado à oferta. A primeira delas é em que em tempos difíceis Deus fala com Isaac, dizendo: Isaac, permaneça. Eu quero dizer uma coisa, igreja.
permaneça na presença de Deus. Mas por quê? Porque não há lugar mais seguro no mundo do que senão na presença de Deus. O mundo está temeroso com o que pode acontecer com a economia. As pessoas estão com medo do que pode acontecer com as suas vidas financeiras. Mas deixa eu dizer uma coisa: permaneça confiando. O seu sustento não vem das coisas lá de fora. O seu sustento vem do Senhor Jesus e de Deus, que criou os céus e a terra, os mares. Amém? E o próximo texto que eu quero ler está lá em Gênesis 26, a partir do verso 12, que diz assim: E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo-se, até que tornou muito poderoso. Sabe, no meio da fome, Isaque confiou. E no meio da fome, Isaque prosperou. Não deixe de semear, igreja. Seja fiel ao Senhor com seus dízimos. O Senhor é fiel à sua palavra. E Ele vai te guardar. Ele vai te proteger. Basta só você crer, você confiar na mão forte de Jesus Cristo, que Ele te salvará. E vamos para o momento principal do nosso culto de hoje, que é a ministração da palavra de Deus. Então, fique atento aí, porque Deus vai falar grandemente ao seu coração. E vamos chamar nosso irmão Juliardi. Paz do Senhor, Igreja do Senhor Jesus Cristo. Estamos agora neste domingo, né? Pela noite, e acredito eu que quando sair esse culto, a gente possa agora compartilhar da palavra do Senhor Jesus Cristo, amém? Aquilo que o Senhor tem compartilhado ao coração da igreja dele, tá bom? Nós vamos hoje falar um pouco sobre a comunhão dos santos, tá bom? E eu quero começar dizendo uma coisa para vocês. A pandemia, ela trouxe uma quebra de relacionamentos. A pandemia ela tem mexido com os relacionamentos no mundo. E é tão perceptível isso, porque antes a gente vivia saindo, a gente vivia se socializando no meio das ruas, né, nos ambientes que existem por aí. E hoje está tudo restrito. Hoje está tudo remoto. E essa quebra, ela tem sido muito ruim para a igreja do Senhor Jesus. Porque como nós sabemos desde o princípio, o homem, quando quebrou a sua comunhão com Deus, através do pecado, e é este mesmo pecado que existe na nossa natureza, já vem quebrando relacionamentos desde esta época. O ser humano já tem uma tendência a ter relacionamentos quebrados por conta do pecado. Então, a gente hoje vive um momento em que a gente não pode mais dar uma volta no meio da rua, a gente não tem mais aquele momento de estar saindo para a casa dos nossos amigos, a gente não tem aquele momento de praticar o esporte, a gente não tem aquele momento de sair para os restaurantes. Alguns ainda têm, outros não. Depende do lugar, depende das políticas públicas que os políticos aí, governantes, estão aplicando. Então, irmãos, essa comunhão ela tem sido quebrada, como eu falei desde o princípio. O homem começou a quebrar essa comunhão com Deus e de lá para cá ele vem se deteriorando. Nós não conseguimos ter uma comunhão completa com o próximo. A gente costuma falar nas igrejas que nós devemos amar o próximo, nós devemos compreender o próximo, assim como diz a palavra, mas nós percebemos como isso é tão difícil para algumas pessoas. Às vezes uma pequena palavra, às vezes um pequeno mover ali, uma palavra mal interpretada, acaba destruindo a comunhão daqueles irmãos, ou até mesmo daquele grupo, aquele grupo que está ali dentro da igreja. E por aí você tira como é tão difícil o homem se relacionar, o homem ter comunhão com o próximo. E aqui, a Bíblia diz em Efésios 2, versículo 14 e 16, diz assim: Porquanto ele é a nossa paz, de ambos os povos, fez um só, e derrubando o muro da separação, em seu próprio corpo desfez toda a inimizade, ou seja, anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenanças, para em si mesmo criar
Dos dois, um novo ser humano, realizando assim a paz e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, pelo ato na cruz, por intermédio do qual ele destruiu toda irreconciliabilidade. Em Cristo, irmãos, ou Cristo, quebrou todas as barreiras sociais. Cristo quebrou tudo. Veja só, antes da pandemia, a inveja não tinha parado. Antes da pandemia, o homem continuava se irando. Antes da pandemia, o homem continuava com ódio no seu coração. Antes da pandemia, as coisas no mundo ainda estavam acontecendo a nível de pecado. E a pandemia veio nos lembrar isso. Ninguém na pandemia deixou de odiar seu irmão. Ninguém na pandemia deixou de praticar atos contra Deus. Ninguém na pandemia deixou de praticar assassinatos. Porque o pecado ainda continua no mundo. Mas Cristo veio revogar isso. Nós que estamos em Cristo, que partilhamos dessa comunhão, precisamos entender isso, que Cristo quebrou essas barreiras e que agora, através dele e para o reino dele, nós devemos nos purificar de tudo isso. O mundo precisa, ainda mais, em tempos de pandemia, do Senhor Jesus Cristo. O mundo precisa ainda mais ser lavado pelo sangue do Senhor, porque o pecado ainda está nele. O pecado ainda está nele, irmãos. E a nossa comunhão, ela não pode ser quebrada por causa disso. Ela não pode, meus queridos. Então, ainda que estejamos sem a presença física do Senhor Jesus Cristo, estamos unidos nele pelo Espírito. E é este mesmo Espírito que promove a nossa comunhão com o nosso Deus. Estamos unidos, irmãos, ainda em Espírito. Ainda que em tempos remotos como este, em que a igreja ainda não está podendo estar aberta na sua totalidade, estamos aqui unidos em um só Espírito ainda. O Espírito Santo. É através dele, irmãos, que ainda nós conseguimos desfrutar dessa comunhão com o nosso Deus. E através desse culto virtual, desfrutar de uma certa comunhão. Porque nós sabemos a dificuldade que existe em tempos como este de mantermos a comunhão com os nossos irmãos. Pois o culto virtual, ele hoje está mais sendo utilizado para a doutrina, para a palavra. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos seres físicos. E aqui eu quero falar de um teólogo, o nome dele é o Westminster. Ele disse algo bem interessante. Ele falou o seguinte: os crentes, abre aspas, os crentes unidos em Cristo estão obrigados ao cumprimento dos deveres públicos e particulares que contribuem para o seu mútuo proveito. Ele está dizendo que nós, como seres físicos, precisamos exercitar a nossa comunhão através de um culto presencial. Nós somos seres físicos, irmãos. Também espirituais, né? Mas o culto em si, na igreja, quando nós estamos aqui presentes, ele é diferente. Ele é diferente de um culto virtual. Não tem como descrever isso. Você que acompanha desde o ano passado sabe muito bem do que eu estou falando, né? Então precisamos observar estas coisas, porque esse tempo é um tempo em que parcialmente estamos impedidos de termos comunhão com os irmãos dentro da casa do Senhor, dentro do templo em que este templo foi consagrado e ungido para nós nos reunirmos e adorarmos ao nosso Deus.
Então, não podemos dizer que que os meios virtuais, eles cumprem na sua totalidade o que um culto presencial cumpre na questão da liturgia eclesiástica, na questão da igreja de estar unida. O culto virtual, ele não cumpre isso, irmão, na sua totalidade. Ele é uma ferramenta muito poderosa, usada na mão dos irmãos, usado pela igreja, mas ele tem as suas falhas, né? Ele não cumpre tudo, porque, como eu disse, nós precisamos estar unidos dentro do templo. A comunhão, ela se completa com todos nós unidos na casa do Senhor, todos nós louvando, todos nós em uma só voz, gritando: Jesus, Santo, Santo, Santo é o Senhor, compartilhando desses momentos aqui peculiares, que só a comunhão física pode nos trazer. Então, existem algumas coisas, irmãos, que não podem ser feitas através do culto virtual. E eu quero citar aqui para vocês Romanos 1, a partir do versículo 7. Paulo diz assim: A todos os que estais em Roma, amados de Deus, convocados para ser de santos, graça e paz a vós, da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, sou grato a Deus, mediante a Jesus Cristo, por todos vós, porquanto em todo mundo é proclamada a fé que demonstrais. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, e minha testemunha de como sempre me recordo de vós. No versículo 10, em minhas orações, e rogo que agora, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que, enfim, eu vos possa visitar. 11. Pois é grande o desejo do meu coração em ver-vos, para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Vocês entendem como o culto presencial é essencial para a igreja do Senhor Jesus? Vocês agora compreendem um pouco que o culto virtual, ele não cumpre na sua totalidade aquilo que o Senhor Jesus tem para a sua igreja? Paulo está claramente aqui dizendo que ele está ansioso para ver os irmãos. Ele está orando a Deus para ver os irmãos, para que ele possa usar um dom espiritual para que eles fossem fortalecidos. Vocês entendem um pouco agora de como essa comunhão com os irmãos, ela é necessária? De como nós não conseguimos usar os dons espirituais, nem todos, através de um culto virtual. Eu creio que o Senhor pode usar um culto como este para curar, para sarar, para fazer o que Ele quiser. Mas existem coisas que só são feitas presencialmente, assim como o apóstolo Paulo acabou de falar aqui. Ele diz que queria ir até lá para usar um dom nos irmãos, para que eles fossem fortalecidos. E é essa a necessidade hoje da nossa igreja. Aqui eu não estou falando em igreja templo, estou falando na igreja na sua totalidade. Nós como igreja, a igreja do Senhor, ela necessita de uma comunhão presencial. É necessário, irmãos. Quando eu chego aqui para gravar, eu vejo os irmãos, é um ambiente tão legal, tão gratificante. Você acompanhar os irmãos aqui, eles sorrindo, contando piadas, esse momento de descontração, é este mesmo momento que nós temos aqui no culto presencial e que nós não temos agora através desse culto virtual. Não estou aqui querendo criticar o culto virtual, certo? Hoje é o que temos, e é o que temos que usar sim, é verdade. Mas eu quero dizer para você que isso aqui não é o suficiente para a igreja. A igreja do Senhor Jesus, ela tem que estar unida e fisicamente, presencialmente, todos nós, para que os dons sejam praticados, para que a igreja possa salgar as vidas, para que o Espírito Santo possa tocar nas pessoas.
Eu sei que Ele pode tocar através daqui, mas como eu estou falando aqui, exaltando o culto presencial, ele é muito mais caloroso. O culto presencial ele é muito mais caloroso para as nossas vidas. E é essa comunhão, irmãos, que nós temos que desfrutar. Quando você, irmão, tiver a oportunidade de vir à igreja mais uma vez, quando tudo isso acabar, você chegue na casa do Senhor, cumprimente os seus irmãos, dê glória a Deus no culto. Não perca, irmão, esse tempo maravilhoso de estar com os nossos irmãos. Aproveita quando esse culto presencial voltar. Faça a diferença, irmão. Porque hoje nós estamos assim, meio seco, meio robótico, sabe? Alguns até eu tenho conversado, e muitos confessaram que não conseguem acompanhar o culto virtual. Por quê, irmão? Porque não é a mesma coisa. Nós não fomos feitos para isso. Nós fomos feitos para estarmos juntos, em comunhão, adorando o nosso Deus. E aqui agora eu quero falar um pouco do livro de João. João, capítulo 20, versículo 30 e 31. Ele diz assim: verdadeiramente Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros milagres, que não estão escritos neste livro. Estes, entretanto, foram escritos para que possais acreditar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O apóstolo João teve contato com o Senhor Jesus Cristo. Ele viu Jesus, ele apalpou Jesus. E ele está aqui tentando nos ensinar que, mesmo nós que não vimos a ele, mesmo nós que não tocamos nele, nós podemos sim ter comunhão com ele. João está testificando aqui a realidade do seu ministério. Ele é vivo. O ministério de João é vivo. E ele quer demonstrar para nós que essa comunhão pode sim existir através do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui eu quero citar o livro de 1 João. 1 João 1, do 1 ao 3. Ele diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e vós anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e a nós foi revelada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vós proclamamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. A nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. Nós temos que primeiro, irmãos, termos comunhão com o Pai. João aqui está chamando a igreja para que todos em comunhão possam buscar a Deus, ter comunhão com Deus, todos nós juntos. E é isso que nós fazemos dentro dos templos, ter comunhão com Deus. E depois disso, nós temos comunhão com os irmãos, como está escrito em 1 João 7, aí no mesmo livro, no capítulo 1, no versículo 7, que diz assim: se, no entanto, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se andarmos na luz, nós temos comunhão com os irmãos e ao mesmo tempo com Cristo. Mas isso funciona primeiro com Jesus. Nós temos primeiro comunhão com Jesus, comunhão com o Pai e comunhão com o Filho, para depois termos comunhão com os irmãos. E neste tempo, irmãos, de igreja funcionando remotamente,
Algo tem pesado muito no coração dos líderes das igrejas, dos pastores, daqueles que cuidam realmente das vidas. Esse tempo de pandemia tem tirado muitas ovelhas do caminho do Senhor. Eu não sei qual o motivo, eu não sei o porquê, sabe? Mas isto é um fato. E a igreja do Senhor, que hoje ela tem 100 pessoas, aqui um exemplo, o meio virtual, ele tem ganhado muitas pessoas, é verdade. O culto virtual tem ganhado muitas pessoas. Mas o que nós temos visto é igrejas que têm 100 pessoas. Ela ganha 50 pessoas através do culto virtual. Mas quando volta os cultos presenciais, quando as políticas afrouxam um pouco a questão do lockdown, a gente vem para a igreja e 50 pessoas se desviaram. 50 pessoas não estão mais vindo à igreja, quando elas têm a oportunidade de vir. E acaba que fica na igreja com 100 pessoas. A igreja não cresceu. A igreja ganhou 50, mas ao mesmo tempo ela perdeu 50. Isso é só um exemplo, viu? Não vão tomar isso como medida para a igreja, não. Então, o que eu quero lhe dizer é o seguinte: aonde está o erro? Aonde nós, como igreja, temos falhado? João está preocupado em certificar da fé dos irmãos. Aqui em 1 João 5,13, ele diz assim: estas orientações vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Ele está dizendo aqui, saberdes que tendes a vida eterna. Ele está dando uma mensagem clara para a igreja, para aqueles que estão convictos do Senhor Jesus, para aqueles que participam da obra. Ei, vocês estão convictos de que vocês têm a vida eterna? De que vocês estão nos seios de Abraão? De que vocês estão no braço de Jesus? E João aqui, ele tenta mostrar como podemos saber se temos comunhão com Deus. João aqui, ele tenta, como se fosse um teste, para provar a fé dos irmãos, que naquele contexto da época dele, estava se praticando uma falsa doutrina. Os cristãos estavam sendo pegos por falsas doutrinas e estavam se desviando do caminho do Senhor. E João, ele dá pequenos testes para que nós possamos entender quem é o Senhor Jesus de verdade e se nós realmente estamos o seguindo verdadeiramente. Primeiro vem um teste social que está em 1 João 2, versículos 7 ao 11. Ele diz assim: amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual tendes desde o princípio. Ora, esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, o que vos escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro, nele e em vós, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Aquela pessoa que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua a vagar sob as trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não existe motivo de tropeço. No entanto, quem odeia seu irmão está nas trevas e vaga pela escuridão. Não sabe para onde caminha, pois as trevas lhe turvaram a visão. Se andamos na luz, nós temos a obrigação de amar os irmãos. Esse era o teste social. Eu tenho que amar cada irmão que está ao meu redor. Eu tenho que amar cada irmão que está ao redor da minha casa. Eu tenho que amar os 7 bilhões de pessoas que existem nesse mundo. Isso é uma verdade que testifica que você é um seguidor verdadeiro de Jesus.
E o segundo teste é o moral, que está também no livro de 1 João, no mesmo capítulo, no capítulo 2, do versículo 3 ao 6. E temos certeza de que conhecemos, se guardamos seus mandamentos. Aquele que afirma, eu o conheço, e não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas todo que guarda a sua palavra, neste amor de Deus, tem verdadeiramente se aperfeiçoado. E dessa forma, sabemos que estamos nele. Quem declara que permanece nele também deve andar como ele andou. Temos aqui o sentido moral, irmãos. Nós andamos como Cristo andou. Nós temos a mesma moral que Jesus tem. Nós temos procurado a moralidade em que Jesus Cristo expressou para nós. Expressou e ao mesmo tempo praticou. Em tempos de internet, em tempos de pandemia, em que a internet é muito usada, a sua moralidade, irmão, diante da tela do seu celular, do seu notebook, do seu computador, ela tem permanecido firme? A sua moralidade tem permanecido firme, irmão? Este é o segundo quesito em que João tenta mostrar para as pessoas, para aqueles que estão em Cristo verdadeiramente. Primeiro o social e agora o moral. E o terceiro e último é o teste doutrinador. 1 João 4, no 2 e 3, ele diz assim: deste modo podeis reconhecer o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Mas todo espírito que não confessa que Jesus não provém de Deus, ao contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual temos ouvido que havia de vir e presentemente já está no mundo. E é este aqui, a doutrina do Senhor. Quem está firme, aquele que declara que Jesus Cristo veio em carne, aquele que declara que Jesus é o Filho de Deus. Lembraste do teu batismo? A mim foi dito: tu credes que o Senhor Jesus Cristo desceu dos céus, veio em carne? Tu credes que um dia ele vai voltar para levar a tua igreja? Eu disse sim, eu creio. É isso, irmão, que testifica do Senhor. É você acreditar nele. É você que acredita que ele veio em carne e osso e andou sobre esta terra e fez tudo por você, para que nós mantivéssemos a nossa comunhão com Deus, para que nós voltássemos a ter aquela plena e sonhada comunhão com Deus, que ainda nós não vamos ter aqui na terra. Ainda não é chegada esta hora. Mas ele veio religar essa comunhão. E é assim, irmão, que nós temos que seguir. Com essa comunhão plena, acreditando de quem é o Cristo, não caindo em falsas doutrinas, não caindo na preguiça de, porque estamos em tempos remotos, a igreja às vezes não consegue assistir um culto virtual, às vezes dá preguiça. Acredita no teu Senhor. Acredita no teu Senhor. Tem comunhão primeiro com Ele. E eu quero terminar, meu irmão, essa pregação falando de um cara que está em Daniel, capítulo 6, versículo 7, diz assim: eis que todos nós, supervisores reais, prefeitos, satrapas, conselheiros e governadores, estamos concordes em rogar que o rei deva baixar um edito ordenado que todo aquele que orar ou fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer ser humano nos próximos 30 dias, excetuando a tua pessoa, ó majestade, seja atirado sumariamente na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, se estás de acordo, emite o decreto e assina o edital, a fim de que o mesmo nunca mais seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que, uma vez sancionada, não pode se revogar jamais. Então, diante do parecer daqueles conselheiros, o rei Dário deferiu e assinou o decreto. Assim que Daniel,
Daniel soube que esse decreto do rei havia sido proclamado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali orou como costumava fazer cotidianamente, 3 vezes ao dia. Ajoelhou-se, rogou e deu graças diante do seu Deus. É pertinente a história, né? Um decreto de 30 dias sem orar, sem prestar culto a Deus. Mas sabe qual foi a posição de Daniel? Chegou em casa e a primeira coisa que ele fez foi para a janela onde dava para a cidade dele, a antiga cidade de Jerusalém. E aqui nós vemos um cara prestando culto a Deus individualmente. Um cara que não quis saber do decreto, pois ele queria era realmente adorar o seu Deus, independente do que estivesse acontecendo. Ele não ligou para o que estava por vir. Como nós sabemos, depois dessa situação, ele foi pego e foi jogado na cova dos leões. E ali ele foi livre. Os leões não o comeram. E assim, irmão, eu quero deixar essa mensagem para você. Neste tempo de pandemia, a comunhão dos santos, ela tem que primeiro priorizar a Deus. Você tem que primeiro priorizar a sua comunhão com Deus. Testifica do teu Deus socialmente, moralmente e doutrinamente. Certifica do teu Deus. Faz que nem Daniel esta noite. Vai para o teu quarto, vai orar. Vai clamar por Deus. Eu sei que tem muitas pessoas que não conseguem nem dizer mais, Deus me ajuda. Mas esta noite eu quero dizer para você, Deus ajuda essa pessoa. Deus ajuda essa pessoa. Pois nós somos tão frágeis, Senhor. Não temos forças, Pai. É somente através do Teu Espírito, Deus, que nós temos forças, Senhor. Então, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa estar essa noite alcançando essas pessoas, Pai. Que elas tenham coragem, Senhor, de ir para o Seu quarto, Pai amado, e ali buscar, Senhor, a Tua presença. Senhor, dai coragem a elas, Pai. Que o Teu Espírito seja com cada uma delas, meu Pai, esta noite. Que essa comunhão possa refletir, Deus, depois na comunhão dos santos. Que nós, buscando Deus primeiro ao Senhor, nós viemos compreender o verdadeiro amor, a verdadeira comunhão dos santos, que é estarmos juntos e testificar de um Deus tão maravilhoso. E testificarmos o Teu Filho amado, Deus. Que essa seja, Pai, a nossa vontade, Senhor, nesse tempo. Irmãos, sem amor não há comunhão. Sem amor, que pode existir é no máximo um grupo de interesses. Porque um grupo que não tem amor, ele não pode estar em comunhão. O que vai haver ali são pessoas querendo tirar proveito umas das outras. E nós, como santos, não podemos ser assim e nós não somos assim. Nós privilegiamos a comunhão com os irmãos, provendo o amor. E que o Senhor Jesus Cristo possa trazer essa noite um alívio para você. E que a comunhão do Senhor esteja no seu coração. Amém?